Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso, que é o curso preparatório para obreiros e líderes, CEPOL, aqui trabalhando em formato de discipulado nesta versão para o primeiro semestre de 2019. Meu nome é Aloysio Barros e eu vou estar ministrando aí este curso para vocês. Sejam muito bem-vindos aí ao Portal Instruir, um site com diversos materiais, tanto na área de teologia como em outras áreas, livros e etc. Você que está assistindo esse vídeo, acesse lá o site que você vai ter muita informação. Bom, vamos direto ao ponto, vamos ao foco de estudo desse treinamento. Esse treinamento, através do discipulado e na direção do Espírito Santo, nós estaremos focados na formação e no aperfeiçoamento de obreiros e líderes. E com isto estamos partindo do princípio que já é uma pública profissão de fé e aceitação da Bíblia como regra de fé e prática por parte desses participantes. Damos aqui essas orientações porque o objetivo desse curso é atender o público que substancialmente é um público de igrejas evangélicas, independente da denominação que siga ou que esteja nesse momento filiado. O objetivo é trazer esse conhecimento e ajudar a todos na melhoria das atividades. Então, nós sabemos que há uma vertente de discipulado muito mais voltada para os novos convertidos. Convertidos esse é ao cristianismo, que não é o nosso caso de estudos. O nosso foco não é um discipulado para novos convertidos, mas um discipulado para pessoas que querem exercer alguma atividade aí na sua igreja, no ponto de pregação e aí por diante. Vale ressaltar que discipulado é bem mais do que transmitir conhecimento. Discipulado é muito mais do que estudo. Discipulado é uma experiência tanto para o professor como para o aluno. Discipulado é vivência, é experiência do dia a dia, é experiência de situação a situação. Discipulado é trazer um tema ou usar uma circunstância para transmitir ensinamentos. Notem que o próprio Jesus Cristo utilizou este método. Tanto trazia conhecimento em momentos separados, dedicado para isso, como também levava o conhecimento nas oportunidades que tinha nas situações do dia a dia. Neste curso nós teremos em mente um dos objetivos de Jesus, esse discipulado. Digo porque o discipulado de Jesus ele teve diversos objetivos, desde a escolha dos seus discípulos, a escolha dos apóstolos, o trabalho de formação de caráter, fortificar a fé dessas pessoas, a operação de milagres, o empoderar destes discípulos, o objetivo de formar testemunhas fiéis àquilo que ele pregava. Também tinha o objetivo de expandir o evangelho e, claro, no nosso foco de estudo, que ele tinha o objetivo de formar líderes multiplicadores. Nós temos, claro, como fontes inspiradoras, não só o caso de Jesus Cristo, mas nós temos o caso de Barnabé, o caso de Paulo, que foram discipuladores e multiplicadores de conhecimento, levando toda a sua experiência de vida para agregar conhecimento a novos convertidos e também agregar conhecimento a pessoas que já tinham alguma experiência na fé cristã. Importante lembrar que Deus sempre une doutrina com prática, ensinamentos e resultados práticos dos ensinamentos. E os líderes têm esse propósito de aperfeiçoar ou equipar esses crentes cristãos na execução dessa obra. Então nós vemos muitas vezes que os líderes ou eles não estão devidamente capacitados, digo aqui no conhecimento de fato, ou eles são muito limitados, às vezes por falta de instrução, às vezes por uma cultura ou uma determinada doutrina que lhe foi imposta, sem de fato conhecer as Escrituras plenamente.
né? Partindo disso, nós temos um texto base, né? O nosso texto base será o texto de Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, esse texto em Efésios, ele já deixa alguns pontos muito claros, né? Primeiro, que alguns foram designados para apóstolos, no caso dos 12, outros para profetas, como diversos que nós vamos estudar aqui na Bíblia, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Ou seja, Deus tem uma sabedoria tremenda que designou determinadas pessoas para determinadas funções, com base em seus talentos, com base no seu caráter, mas fundamentalmente com base nos desígnios do Senhor, né? Então, muitas vezes nós queremos sermos detentores dessa verdade, desse poder, onde só nós temos razão e devemos esquecer os outros. Não temos essa capacidade de julgar o que é certo e o que é errado. Não temos uma capacidade de falar que em determinada denominação o que eles seguem lá tudo está errado. Então, uma coisa é certa: nós precisamos estar muito bem focados na Bíblia. Aquilo que é bíblico devemos seguir, aquilo que não é bíblico não devemos seguir, né? Então, qual o objetivo de designar essas pessoas? Bom, o objetivo era que estas pessoas preparassem os outros, os separados, para a obra do ministério. Então era gente capacitando gente. Para que essa capacitação? Para que o corpo de Cristo fosse edificado, né? Hoje nós carecemos dessa capacitação. Nós temos cada vez mais pessoas preocupadas apenas com dogmas e menos com a capacitação dos membros do corpo de Cristo. No versículo 13 de Efésios 4 fala que isso deve ser feito até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, várias situações são colocadas às vezes em prioridade ao conhecimento do Filho de Deus. Então nós estamos aqui para focar no conhecimento, a crença, a aceitação ou não é algo individual e pessoal. Aqui nós vamos apresentar com base em textos bíblicos quem é o Filho de Deus e qual é a mensagem dele para o bom andamento da obra de Deus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Precisamos estar muito atentos a isso. Se as pessoas que nós estamos seguindo, eu falo as pessoas, eu não estou falando de Jesus, a crença, a fé, mas eu estou falando das pessoas. Se as pessoas que nós estamos seguindo, elas não estão agindo com astúcia ou com esperteza, até nos induzindo ao erro. Então, Paulo tinha essa preocupação, que as pessoas elas tenham o conhecimento da Bíblia, elas tenham conhecimento da palavra, elas se despertem para o conhecimento da verdade. Justamente porque se a gente se prende só ao que alguém está falando, e isso eu me incluo, se você se dedica apenas àquela pessoa, não necessariamente significa que aquela pessoa está completa e plena de razão. Nós temos vários exemplos na Bíblia de discordâncias, né? Você tem Barnabé, que discordou do próprio Paulo.
em um determinado momento. Nós temos Paulo que fala para Pedro que o posicionamento dele estava fora dos princípios bíblicos. Então, nós precisamos estar atentos se aquilo que está sendo falado, se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo colocado, de fato é bíblico. E como é que a gente faz isso? Conhecendo a palavra, tendo conhecimento desta verdade, de fato se dedicando a este conhecimento, entendendo os princípios bíblicos, entendendo o contexto da mensagem. Bom, o nosso curso ele tem o objetivo de capacitar todos os participantes a viver um evangelho ativo e responsável, de forma bem madura, né? Capacitar e treinar os atuais e os novos líderes para atuarem nas congregações, aprimorar o conhecimento e a atuação dos irmãos que já atuam em algum ofício ministerial, expandir o conhecimento bíblico-teológico entre os membros da Igreja de Jesus Cristo, independente da denominação religiosa, né? Aquilo que nós vamos falar baseado em boas práticas de várias denominações, e cada um vai ouvindo e com aquilo que for bom, retenha, pratique, coloque em prática, transmita. Aquilo que não for bom, assimile, analise. Se de fato comprovar que não for bom, esqueça, siga uma outra rota, né? Até porque o nosso objetivo é fazer com que o participante desse curso ele aprenda a continuar o seu aperfeiçoamento. Nosso objetivo é te despertar para que você aprenda a continuar estudando, a continuar buscando, a continuar treinando, a continuar formando pessoas, para que você não dependa nem de mim e nem de ninguém para te dar algum esclarecimento. Nós não estamos aqui incentivando a autossuficiência cristã. Nós estamos incentivando para que as pessoas elas estudem, que elas busquem, né, que elas conheçam de fato a verdade para não serem enganadas. Aqui, inclusive, nós vamos mostrar vários textos que são utilizados de forma equivocada, não vamos dizer errado, mas de forma equivocada até por conta de contexto. Nós utilizaremos aqui uma metodologia cíclica, ou seja, os conteúdos não são interdisciplinares, então não necessariamente você precisa terminar uma parte do curso para aprender a outra, tá? E nós usaremos como base a tradução da Bíblia de Almeida, Revista e Corrigida, né? Bom, após a conclusão das 16 partes do curso, né, do curso preparatório para obreiros e líderes, você fará uma avaliação e após essa avaliação você já pode solicitar o seu certificado de conclusão, ok? Bom, vamos encerrar aqui nesse primeiro momento e no próximo vídeo a gente já vai dar continuidade a esse estudo, ok? Até breve!